Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 858. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos da segunda-feira, 26 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, repercutiremos aqui os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Aliás, Tanguy, hoje mais cedo tivemos um episódio, mais um bate-papo foi gravado aqui no Petit Jornal, está no feed do podcast, e o assunto do dia foi a bufetada de Brigitte no Macron, no Emmanuel Macron, mas não vamos falar sobre isso, porque já falamos sobre isso no episódio hoje mais cedo. Sobre o que falaremos hoje, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um episódio, Daniel Souza, para esse bate-papo 858. Deixa aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza, sobrevivente de uma resenha absolutamente sem controle nenhum, que se você que está ouvindo a gente quiser participar, com cuidado, acompanha lá no YouTube do Petit Jornal. Deixa boas-vindas, aliás, para o pessoal que está no YouTube do Petit Jornal aqui, participando com a gente aqui no chat, e também o pessoal que nos ouve no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos aprendizados, Tanguy, na resenha de hoje. Queria registrar isso. Perfeitamente, perfeitamente. Deixa aqui as boas-vindas a todos vocês para esse segundo episódio dessa segunda-feira, dia 26 de maio. E, Daniel, a gente começa esse nosso episódio falando mais uma vez sobre Rússia e Ucrânia, a partir da declaração que foi dada hoje pelo novo chanceler, o primeiro-ministro na prática, mas o chanceler alemão, o Friedrich Merz, que afirmou que não há mais limites quanto ao alcance dos alvos atingidos por armas fornecidas à Ucrânia pelos seus aliados ocidentais. Ele citou nominalmente a Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Só para a gente contextualizar, esses países todos fornecem armamentos para a Ucrânia, mas todos eles colocaram restrições. Olha, você somente pode usar esse armamento a até 100 km, 150 km de alcance, o que limitava muito as possibilidades da Ucrânia de responder a ataques russos. A Rússia, por outro lado, não tem qualquer tipo de limitação, ela envia mísseis para tudo quanto é lugar dentro da Ucrânia, com alcance muito livre, muito liberado, sem qualquer tipo de restrição. A partir dos ataques que se intensificaram, Daniel, ao longo dos últimos dias, aliás, no episódio de hoje de manhã, a gente falou que no domingo, no dia de ontem, nós tivemos o maior ataque aéreo até agora, com mais de 360 mísseis e drones sendo lançados contra a Ucrânia. A gente teve um avanço da posição europeia. Aliás, a Europa vem, de fato, tentando aumentar o tom, elevar o tom com relação à Rússia, e hoje, portanto, o Merz falou em nome dele e em nome dos seus aliados também, dizendo que, olha, agora a gente vai começar a fornecer armamentos para a Ucrânia, e a Ucrânia vai poder usar esses armamentos da maneira que bem entender. Na semana que vem, inclusive, Daniel, me parece que o Time também foi pensando nisso, o Zelensky vai para Berlim, exatamente para a Alemanha, e há a expectativa de que a Alemanha se comprometa a fornecer armamentos ainda mais potentes para a Ucrânia e que ela poderia utilizar sem qualquer tipo de restrição. A gente está falando, Daniel, sobre uma Ucrânia que, se confirmar, se os armamentos de fato chegarem, a Ucrânia poderia ter posse, poderia estar em posse de armamentos que poderiam chegar até Moscou. A gente está falando sobre agora a possibilidade de você utilizar armamentos como esses sem qualquer tipo de restrição. Então, a possibilidade de ataques muito mais potentes também estaria na mesa. Uma coisa que foi dita pelo Merz hoje, Daniel, pelo chanceler alemão, é que você tem uma assimetria importante pelo fato de que a Rússia utiliza seus armamentos de forma absolutamente livre, inclusive para atingir alvos civis, ao passo que a Ucrânia tem tentado atingir alvos militares. Portanto, não é justo que a Ucrânia, tentando atingir alvos militares, tenha tantas restrições, enquanto a Rússia, fazendo, segundo a lógica europeia, uma carnificina na Ucrânia, tem uma liberdade muito grande. O que eu achei interessante, Daniel, foi que o Merz incluiu os Estados Unidos
E os Estados Unidos não se manifestaram. A gente não teve os Estados Unidos nem confirmando e nem negando que, a partir de agora, os armamentos que forem enviados para a Ucrânia poderão utilizar toda a sua extensão, todo o seu alcance, sem qualquer tipo de restrição que vinha sendo estabelecido anteriormente. Uma coisa que pode ter dado espaço para isso foi o que o Trump escreveu, né, o presidente dos Estados Unidos escreveu nas suas redes sociais no dia de ontem. Ele disse que o Putin enlouqueceu completamente. As palavras dele foram essas, né? O Putin enlouqueceu. Ele disse que, olha, já conheço o Putin há muito tempo, é um cara com quem eu tenho uma boa relação, mas aparentemente aconteceu alguma coisa com o Putin, que ele está matando muitas pessoas e isso precisa parar imediatamente. Naturalmente, Daniel, a resposta da Rússia foi de que, olha, esse é um passo perigoso, porque pode levar a uma escalada de tensões envolvendo também os países da Europa Ocidental e os próprios Estados Unidos, mas o Merz manteve, Daniel, e disse que o Ocidente esgotou todos os meios diplomáticos. É meio que tentamos negociar, tentamos. A Rússia continua fazendo o que bem entende e agora, portanto, pelo menos a Ucrânia vai ter um poder de fogo maior. Uma coisa que vem sendo dita, Daniel, a ser confirmada, é que a Rússia está, com esses ataques todos, né, ao longo dos últimos dias, se preparando para uma nova grande ofensiva contra a Ucrânia. A gente vai entrar em breve no verão europeu, né? No verão europeu, ataques por terra se tornam mais fáceis, né? Você tem estradas secas, né? Acaba sendo um pouco mais simples para fazer esse tipo de movimento. Então, há a possibilidade da Rússia tentar aproveitar esse momento de negocia, não negocia, vamos ver o que vai acontecer e tal, e de tentar dar um passo ainda mais ousado em direção a mais partes da Ucrânia. Vamos ver. Aliás, o Trump, mais uma vez, Daniel, isso é um negócio que me irrita um pouco nele, que ele sempre tenta dizer que ele avisou, né? Ele é aquela pessoa do relacionamento, sempre dá problema e fala assim, mas eu avisei. Então ele disse, eu sempre disse que o Putin queria tomar a Ucrânia toda, e aparentemente isso está se confirmando, mas há a expectativa de que a Rússia avance mais ainda no território ucraniano. Vamos ver, Daniel, isso realmente pode aumentar bastante o nível de tensão e de pressão sobre a Rússia nesse momento da guerra, Daniel. Daqui a pouco você chegou a falar sobre a Alemanha, citou a Alemanha, inclusive, nesse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. E no dia de hoje, o ministro das Finanças da Alemanha, o Lars Klingbeil, ele trouxe aí a grande preocupação da Alemanha com a ausência de um acordo entre a União Europeia e Estados Unidos. Apenas retomando um aspecto, inclusive, que a gente explorou no último episódio, houve ali uma ameaça do Trump na sexta-feira de colocar tarifas de 50% sobre os produtos da União Europeia já no início de junho, aí no domingo à noite ele voltou atrás, jogou para julho para dar mais espaço para as negociações, mas o fato é que a Alemanha está bastante preocupada, afinal a Alemanha tem nos Estados Unidos o seu principal destino de exportações de um único país. Obviamente existe o bloco europeu e tal, mas um único país, o principal mercado para as exportações alemãs é, sem dúvida alguma, os Estados Unidos. O ministro das Finanças acabou destacando que a Alemanha não deve se sentir provocada, que não deve se sentir pressionada, aliás, a União Europeia de uma maneira mais ampla, mas precisa se concentrar no que está em jogo, é necessário buscar uma solução conjunta com os Estados Unidos e, claro, quando você olha para isso, soma-se ao fato, Tanguy, de na semana passada você ter tido ali o conselho que assessora o governo da Alemanha, o Conselho Econômico, destacando que a Alemanha vai ter um ano de 2025 difícil, quer dizer, vai estagnar nesse ano de 2025, não vai conseguir crescer. Lembrando que em 2024 e 2023 nós tivemos um encolhimento da economia alemã, um encolhimento pequeno, mais um encolhimento. Tivemos um anúncio esse ano do governo alemão de um aumento nos gastos públicos para tentar estimular a economia, mas esse impacto deve ser sentido apenas no ano de 2026 e há muita dúvida dentro do governo alemão qual vai ser efetivamente o tamanho desse impacto ou se ele vai ser algo relevante, algo efetivo. A Alemanha, ela fez uma aposta nas últimas décadas, né, de colocar ali
o seu crescimento econômico sendo puxado pelas exportações alimentadas por uma energia barata. A energia ficou cara, os mercados se fecharam para os produtos alemães e o país ficou ali numa situação um pouco complicada para tracionar o seu crescimento de maneira mais forte, de maneira mais relevante. E no momento em que os Estados Unidos ameaçam barreiras comerciais pesadíssimas sobre os produtos europeus em geral e da Alemanha em particular, isso é muito assustador para a economia alemã. E essa expressão de preocupação acabou ficando muito clara no dia de hoje. É a Alemanha enfrentando muitos desafios ao mesmo tempo, né, Tanguy? Tendo que, de alguma forma, exercer a sua liderança dentro do contexto europeu e numa situação em que você tem uma guerra muito próxima ao território alemão. Isso é algo que às vezes a gente esquece, porque tem Ucrânia, Polônia e já vem a Alemanha. Quer dizer, não é muito longe do território alemão que essa guerra está acontecendo, ela acaba ecoando traumas do passado na sociedade alemã, e você tem aí uma economia enfrentando dificuldades, você tem uma questão migratória que também está trazendo tensões domésticas, você tem uma ascensão da extrema-direita, a AfD ganhando cada vez mais espaço, inclusive aumentando-se o monitoramento da própria AfD dentro de uma lógica de que eles estão fora do quadro democrático e algum tipo de ação precisa ser feita para tentar evitar uma radicalização mais perigosa da sociedade alemã. Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo dando errado e tendo que ser administrada pelo governo alemão, e a economia realmente acaba sendo um catalisador que torna tudo ainda mais difícil, porque quando a economia não anda, quando a economia não cresce, aquelas tensões que já são relevantes acabam ganhando ainda mais força. Daniel Souza, no meio dessa bagunça comercial toda, né, de vai conseguir exportar, não vai conseguir importar, não vai. Às vezes, Daniel, você pode recorrer a um belíssimo produto brasileiro, né, e aí fica o recado da Insider. A Insider tem esse nome gringo, mas é brazuca, né, brasileira, e tanto eu como o Daniel estamos usando aqui, a gente está gravando essa live, utilizando produtos da Insider. Eu, particularmente, Daniel Souza, estou aqui com a minha Tech T-shirt, que é muito diferente de uma t-shirt comum. O Daniel Souza tá elegantésimo, né, com uma camisa polo da Insider também e tal, mas eu sou old school, Daniel. Eu tô aqui com a minha Tech T-shirt, que ela dá todos os motivos, Daniel, para você não querer ir num produto importado, você garantir o que tem perto de casa mesmo. A Tech T-shirt, Daniel, ela tem uma tecnologia anti-odor e anti-suor, toque ultra macio, conforto térmico, alta durabilidade. Pô, isso aqui é impressionante na Insider também. Você usa e ela continua com cara de nova. Não precisa passar porque ela desamassa no corpo com o calor do corpo. Visual sofisticado e é feita com fibra modal de origem natural com menor impacto ambiental. Você quer se vestir bem, quer fazer um bom investimento, ainda garantir que seja feita na indústria nacional. Acessa o descritivo desse episódio, a descrição desse episódio, tem lá o link. Você tem desconto, uma série de produtos especialistas que a Insider faz para você, para além da Tech T-shirt, com cores novas, produtos novos. Não perde, não. Tech T-shirt, o link está na descrição desse episódio. Imperdível, Tanguy. Os produtos da Insider são de altíssima qualidade, acaba sendo realmente muito legal essa parceria que nós temos com eles, e tenho certeza que os nossos amigos e amigas não vão se arrepender e vão gostar demais dos produtos que estão disponíveis na Insider Store e com condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, clica, vai lá, dá uma olhada na loja, tenho certeza que você vai gostar demais dos produtos que estão sendo comercializados por lá. Daniel Souza, eu quero falar um pouquinho sobre o Oriente Médio. Hoje, 26 de maio, nós temos em Israel a chamada Marcha da Bandeira, também conhecido como Dia de Jerusalém. Isso é para os judeus, para os judeus israelenses, e para os árabes, Daniel, o dia que se lembra a chamada Nakba. Por que isso tudo? Porque no dia de hoje, quando a gente fala aqui sobre o calendário judaico, comemora-se os 58 anos, né, a lembrança dos 58 anos da vitória israelense na Guerra dos 6 Dias. Por que eles chamam de Dia de Jerusalém? Porque eles comemoram que foi o dia no qual eles tomaram a parte oriental de Jerusalém e unificaram Jerusalém, portanto. Esse dia, Daniel, da maneira como ele é comemorado, né, com esse nome, inclusive simbólico, né, a Marcha da Bandeira,
acaba sendo um festival ali de demonstrações de nacionalismo, né, da extrema-direita israelense. Então a gente teve, mais uma vez, Daniel, como todos os anos acontece, uma série de ataques de jovens judeus ultranacionalistas contra palestinos e ativistas israelenses que não concordem com isso, jornalistas e tudo. Então, é sempre um dia muito tenso ali em Jerusalém, Daniel. A gente teve quem brilhou mais uma vez, né, no dia de hoje foi o Itamar Ben-Gvir, né, que é um ícone dessa extrema-direita. Ele é conhecido pelas posições extremistas dele, por dizer que, olha, tem que tomar Gaza mesmo, tem que pegar, não tem essa. Israel tem que tomar o seu lugar, o seu espaço ali na região da faixa de Gaza, e chegou a falar que, olha, não tem que ficar mandando ajuda humanitária, tem que executar os terroristas. A gente sabe que quando ele fala terrorista, né, nem sempre ele está falando apenas do pessoal que está diretamente vinculado ao Hamas, né? Às vezes você tem uma abordagem um pouco mais ampla. Então, hoje foi, mais uma vez, Daniel, um dia muito tenso para palestinos que vivem em Jerusalém Oriental por conta dessa marcha da bandeira, um dia de muita exaltação a esse ultranacionalismo israelense. Como consequência disso, Daniel, do momento pelo qual a gente está passando, é importante sempre a gente lembrar que o Itamar Ben-Gvir, no dia de hoje, ele resolveu inclusive andar pela esplanada das mesquitas, que pela regra, essa é uma regra desde lá de 67, quando Israel passou a ocupar Jerusalém Oriental também, que somente muçulmanos podem entrar na esplanada das mesquitas. Só para a gente ter uma ideia da seriedade da coisa, Daniel, no ano 2000, um deputado chamado Ariel Sharon, que depois se tornou, inclusive, primeiro-ministro de Israel, esteve na esplanada das mesquitas, levou ali um monte de segurança e tal, e andou pela esplanada das mesquitas. E isso levou, só para ter uma ideia, à segunda intifada, né? A segunda intifada, que foi aquela revolta dos palestinos que durou de 2000 a 2005. Isso foi porque Ariel Sharon andou pela esplanada das mesquitas. O Itamar Ben-Gvir, Daniel, já tem alguns anos que sempre no dia da bandeira, na marcha da bandeira, ele vai pela esplanada das mesquitas dizendo, olha, a gente tem direito, a gente pode estar aqui. E ele, inclusive, uma vez foi perguntado se ele pudesse, se ele construiria uma sinagoga ali no meio das esplanada das mesquitas, uma área absolutamente sagrada para os muçulmanos, e ele disse que sim. Eu construiria aqui uma mesquita, isso no momento no qual as Forças Armadas israelenses, isso aconteceu no dia de hoje, anunciaram que pretendem capturar 75% do território da faixa de Gaza nos próximos 2 meses. Isso significa que a gente passaria a ter uma população de mais de 2 milhões de palestinos que ficariam confinados a 25% do território. Daniel, isso é limpeza étnica, né? A gente está falando sobre algo muito grave, né? De fato, você tirar a população palestina que vive ali. E como consequência, Daniel, desse momento, a gente teve hoje uma reunião que aconteceu em Madrid, né, que foi patrocinada pelo governo espanhol, de vários países, foram cerca de 20 países e organizações que se reuniram exatamente para pressionar Israel e falar abertamente sobre a necessidade de impor sanções contra Israel se avançar com esse projeto. E aí você pode estar pensando, deve ter um monte de governo aí que é contra Israel e tal. Daniel, os países foram, além do Brasil, que esteve presente, da Espanha, naturalmente, que era a anfitriã, países como França, Alemanha, Reino Unido e Itália, que estavam lá presentes nesse evento. Além deles, Egito, Arábia Saudita, um país importantíssimo ali para o cenário médio-oriental. O Trump está doido para fazer a Arábia Saudita dialogar com Israel. Estava lá presente também, Jordânia, Turquia, Marrocos, Liga Árabe e Organização de Cooperação Islâmica. Então, todos eles discutindo, olha, como é que a gente lida com essa questão israelense? Vai ter sanção? Não vai? E uma das coisas que foi colocada na mesa é exatamente a necessidade de tentar avançar o máximo possível com o reconhecimento de um Estado palestino, inclusive pressionando para que esse Estado palestino seja admitido na ONU. Isso não vai acontecer, Daniel. Essa admissão não vai acontecer. Os Estados Unidos têm poder de veto no Conselho de Segurança. Para qualquer país entrar na ONU, tem que passar pelo Conselho de Segurança. Os Estados Unidos vetam sempre. Mas é importante notar que há uma força de pressão crescente por conta das condições absolutamente desumanas que estão sendo encontradas na faixa de Gaza, e isso vem sendo dito, inclusive, por aliados tradicionais de Israel. Mais uma vez, a gente está falando aqui de França, Alemanha, Reino Unido
e Itália, né? E vai ser criada, inclusive, uma comissão para discutir essa possibilidade da Palestina, perdão, entrar na ONU, e vai ser uma comissão que vai ser copresidida por Senegal e pelo Brasil. Então, o Brasil assumindo uma posição importante nessa reunião que aconteceu no dia de hoje em Madrid, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria repercutir um pouco a visita de Estado do presidente João Lourenço, presidente de Angola, ao Brasil na última sexta-feira. A visita do presidente ocorreu em meio à Semana da África no Brasil e ao segundo diálogo África-Brasil sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural. É interessante destacar que foram assinados vários memorandos em diferentes áreas e teve de tudo, né? Teve ali um memorando entre a Sonangol e a Petrobras, né? A Sonangol, que é justamente a Petrobras de Angola. Você teve memorandos na área de policial, inclusive a Polícia Federal Brasileira cooperando com a polícia angolana para o combate a tráfico de drogas, combate ao crime organizado. Você teve cooperação também na área agrícola, na área de saúde e uma série de outros segmentos. É importante destacar que nós temos em Angola, talvez, o grande parceiro do Brasil no continente africano, até por conta da vinculação histórica. Brasil e Angola têm um relacionamento de séculos, e séculos aqui não é uma hipérbole. Angola é aquele país que, num determinado momento, quase se uniu ao Brasil e se separou de Portugal, como tentativa ali de formar uma única nação. Angola é um país realmente absolutamente estratégico para o Brasil. Aliás, no ano de 2024, as exportações para Angola alcançaram 492 milhões e as importações foram de 1,07 bilhão de dólares. O Brasil exporta basicamente carnes bovinas, suínas e aves congeladas. Também exporta açúcar e melaço. E importa de Angola principalmente óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis de petróleo. Desde 2010, as relações bilaterais entre Brasil e Angola têm o patamar de parceria estratégica. No continente africano, o Brasil só tem esse mesmo nível com África do Sul e Egito. Então, são aí os 3 países dentro do continente africano com os quais o Brasil tem uma relação mais profunda. E eu achei muito interessante que foi lembrado, uma vez mais, pelo presidente angolano, nessa visita de Estado, que o Brasil foi o primeiro país do planeta a reconhecer a independência de Angola no ano de 1975. É interessantíssimo como isso ressoa até hoje. E é mais interessante ainda observar que é um reconhecimento que foi feito pelo governo do Geisel a um governo que era liderado pelo MPLA, um movimento, né, pela libertação de Angola, que era um movimento de orientação marxista, ou seja, houve ali um pragmatismo do Geisel naquele momento muito interessante, claro que assessorado por diplomatas brasileiros, certamente convencido por diplomatas brasileiros, mas é algo que a gente observa como tendo reflexos sobre o relacionamento dos dois países até hoje. A gente teve, né, Tanguy, recentemente no continente africano, observa ali a grande quantidade de oportunidades que o Brasil poderia explorar no continente, pôde observar com muita clareza, né, que o Brasil é muito mais África do que a Europa, ao contrário do que muitas pessoas no Brasil acreditam, como o Brasil como se projeta na África o Brasil como uma ambição, ou seja, muitos africanos enxergam no Brasil algo alcançável, quer dizer, a África pode ser mais Brasil, não vai ser a Europa, mas pode ser mais Brasil, pode se aproximar mais do Brasil, e esse é um caminho que poderia ser realmente aprofundado, e essa visita de Estado acaba sendo um tijolinho a mais nesse relacionamento que deveria ser muito mais profundo, até por conta das sinergias que os dois países, que são países irmãos, aliás, talvez gêmeos, acabam tendo nas mais diferentes situações. Aliás, a gente tem um curso que a gente falou bastante sobre Angola, né? Tem 2 aulas exclusivamente sobre Angola, magistralmente conduzidas pelo Daniel Souza. Tá lá no Peticursos, peticursos.com.br, se você quiser saber mais sobre Angola. Foi um curso que a gente ofereceu falando sobre as nossas raízes, né, Daniel Souza? Então a gente teve 2 aulas sobre Angola e 2 aulas sobre a Argélia. As 2 aulas sobre a Argélia conduzidas por mim. Então se você quiser saber mais, vá lá, peticursos.com.br. Daniel, uma última informação. Diga.
Não, talvez um dos melhores cursos disponíveis no Petit Cursos, hein, Tanguy? Modéstia à parte. Pois é, foi realmente bom, foi tocante, né? Foi realmente assim, um baita curso que está lá na plataforma, uma gema, eu diria assim. Daniel, uma última informação que eu queria trazer aqui foi do embate entre Donald Trump e a Universidade Harvard, uma das principais universidades americanas. Na semana passada, a gente chegou a falar sobre isso aqui muito en passant, mas o Trump ele determinou que estrangeiros estariam proibidos de se matricular na Universidade de Harvard. E a justiça derrubou. A justiça disse: olha, não, isso é absolutamente ilegal, isso não pode acontecer. Mas o Trump ele manteve a pressão sobre a Universidade de Harvard. Então, ele basicamente está pedindo agora, está pressionando para que a universidade apresente as listas de estudantes estrangeiros que estão matriculados por lá. E a fala dele abro aspas, ainda estamos esperando as listas de estudantes estrangeiros em Harvard para que possamos determinar, após um gasto ridículo de bilhões de dólares, quantos lunáticos radicalizados, todos causadores de problemas, não deveriam ser readmitidos em nosso país. Essa é uma preocupação que os estudantes têm quando vão para os Estados Unidos o tempo todo, né, Daniel? Pô, vem aqui para tentar uma formação, um período longo e tal. O que acontece se no meio do caminho meu visto cair, ou deixar de ter visto e tal, e uma pressão que o Trump tem feito muito é para identificar quem são os estudantes estrangeiros de Harvard que participaram de manifestações pró-Palestina, que ele diz que são manifestações antissemitas. Alguns dados, cerca de 27%, entre 27% e 30% dos estudantes de Harvard são estrangeiros. E há, inclusive, o levantamento, fala aí, portanto, sobre cerca de 6.700 estudantes estrangeiros na universidade. Deles, Daniel, a maior parte são chineses. Dos 6.700, 1.300 são chineses, 555 canadenses, 467 indianos, 252 sul-coreanos, 242 britânicos e 123 brasileiros, Daniel Souza. O Brasil está representado em Harvard, mas uma universidade está sob muita pressão. Ainda hoje, Daniel, o Trump também disse que pretende avaliar, a retirada de 3 bilhões de dólares em subsídios à universidade e repassar esse montante às escolas técnicas. E aí ele fala isso como uma coisa maravilhosa. Estou considerando retirar 3 bilhões de dólares em verba e subsídios para uma Harvard muito antissemita, entregá-los a escolas técnicas por todo o nosso país. Que grande investimento isso seria para os Estados Unidos e tão necessário. Então, guerra aberta contra uma das principais universidades americanas, Daniel, pegando inclusive na questão financeira, que certamente é muito sensível. É uma universidade que tem muita grana, a gente sabe disso, mas ainda assim uma briga continuada contra o governo americano também não é fácil, né, Daniel? É inacreditável, né, Tanguy? O governo Trump brigando com Harvard. Quer dizer, você tem Harvard dentro do seu portfólio de universidades, o que você faz? Briga com ela. Realmente é algo absolutamente racional, algo que faz muito sentido como plano estratégico de um presidente focado no desenvolvimento do país. E, aliás, uma coisa que ele fala, Daniel, os estrangeiros vêm aqui, estudam, e a gente que banca. Cara, esses estrangeiros, a chance deles trabalharem em empresas americanas, agregando valor, é gigantesca, é enorme a chance. É a fuga de cérebros. O mundo todo está preocupado exatamente desses caras irem para os Estados Unidos e não voltarem. E quando ele faz isso, ele enfraquece um dos grandes atrativos para você conseguir levar para os Estados Unidos estudantes extremamente qualificados do mundo todo. Enfim, vai entender, né, Daniel? Mas ele está falando com um público muito específico do eleitorado americano que bate palma para isso. Até porque nem todos esses estudantes estrangeiros vêm com bolsa, né, Tanguy? Alguns pagam muito caro e trazem muito dinheiro para os Estados Unidos durante a sua estadia e atrai cérebros para as suas universidades. É algo que qualquer país gostaria de fazer. Diante disso, Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel Souza, o que você traz hoje? Na geleia da Shakira de hoje eu trago uma oportunidade. Oportunidade de negócio, Tanguy. Porque temos uma magnífica empresa que está à venda. A magnífica empresa se chama OnlyFans. OnlyFans, que é uma empresa aí que tem crescido muito
no ambiente cibernético. Qual o setor, Daniel? Eu não conheço. Qual o setor que atua? OnlyFans é produção de conteúdo. Tem que produção de conteúdo, okay. Mediante assinaturas, aí as pessoas produzem conteúdo. Mas tipo o quê? Tipo o quê, assim? Tipo o que você quiser, assim. O que você quiser, tá. O que você quiser, você pode botar na plataforma. É uma plataforma que vem ganhando muito espaço, vem crescendo muito. Você vende conteúdo por lá, não? Não vendo conteúdo por lá, não, tá. Tanguy. Nem compro também. Nunca tive aí a oportunidade de comprar conteúdo nessa magnífica plataforma. Mas, enfim, a plataforma, que hoje pertence à Phoenix International Limitada, está em negociações para ser vendida, né? A informação, inclusive, é da Reuters. O valor, no atual momento, seria de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. Segundo a Reuters, né, tem um grupo que já está muito interessado, liderado pela Forest Road Company, uma empresa de investimentos com sede em Los Angeles, e pode ser que o negócio aconteça. Mas, se você tem aí 8 bilhões ou um pouquinho mais para cobrir a proposta dessa magnífica empresa, por que não? A hora é essa. Tá aí. A hora é essa, uma janela de oportunidade belíssima para você ter acesso à plataforma do OnlyFans de maneira ilimitada, porque afinal você vai ser o dono da plataforma. Então, fica aí essa sugestão de negócio que pode ser aí muito lucrativo e que está em franca expansão no mercado cibernético, Tanguy. Ô, Daniel Souza, se além de gastar o seu dinheiro com OnlyFans, comprando OnlyFans, que eu tô querendo dizer, veja bem, não tô falando de assinatura, tô falando da compra da empresa, né? Você quiser também outros projetos, como por exemplo educativos, né? Você pode acessar aí peticursos.com.br, já ficou a indicação do curso sobre Angola, né, que a gente fez referência mais cedo, além de vários outros cursos sobre vários outros temas que você encontra lá no catálogo do Petit Curso. Acessa lá peticurso.com.br, uma continuação, né, Daniel, do conteúdo que a gente produz aqui no Petit Jornal, sempre com muita qualidade, muito conteúdo que a gente já tem por lá desde o ano de 2020. Né? Nem todo mundo acha tão divertido quanto o OnlyFans, mas eu te garanto que vai te agregar muito mais do que qualquer coisa que você vai encontrar lá no OnlyFans. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E fica também o convite, se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã estamos de volta, Daniel Souza. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.